Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Este que é o nosso programa de número 108 e estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados. Esse que divide sempre os programas conosco. Estamos aí nessa parceria já há uns 2 anos, né, Paulo? Uns 2, 3 anos. O nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Gostei muito desse muito bem acompanhado. Tá? Gostei demais. Boa noite, Fernanda. Ô, cara, eu fico pensando lá no início, né? A nossa proposta era só fazer algumas coisas sobre aquela polêmica de Chico Kardec e pensar que dali ia acabar o programa. E nós, como estão indo. Graças a Deus aí já está no 108º. Isso acho que é um volume significativo, tem muita coisa. Tá? Acredito que os temas que nós tratamos, pelo menos a maioria, são temas interessantes, pode ter um outro também que não tem essa abrangência, né, maior. A maioria dos convidados são pessoas de conhecimento bem óbvio, né, vamos dizer assim, né, porque à medida que você vê como as pessoas conversam e expõem seus pensamentos, fica claro que a pessoa tem conhecimento. Então, isso aqui que eu acho que é o nosso X, né? É ajudar as pessoas na compreensão. Não queremos nos colocarmos como donos da verdade, nem impor o que nós pensamos para quem quer que seja, né? E dentro do que eu falo, bem particularmente assim, eu quero estar com a verdade, não ser o dono da verdade, certo? Porque a coisa que mais assim me deixaria chateado é eu falar uma coisa e depois descobrir que aquilo está errado. Por uma má interpretação, por alguma coisa que foi minha, entende? Que foi minha. Aí eu não gostaria. Porque quando a gente assume a posição de falar ou de fazer exposição em nome do Espiritismo, nós temos um peso de responsabilidade muito grande, que a maioria das pessoas não liga para isso, mas eu ligo, sabe? Eu ligo para isso, sim. E fico muito preocupado de estar no caminho certo, de estar falando as coisas coerentes, para não ficar aí dando bandeira e falar que a mão do Chico era igualzinha à mão de Kardec, igual nós vimos aí, né? Caraca. Realmente, né? E hoje teremos, né? Esse será o último programa do ano, né? Nós retornaremos em janeiro, faremos aí essa pequena pausa, porque sabemos aí que muitos viajam e tudo mais, a época de festas, né? As pessoas aí muito atarefadas, muito, enfim, viajando também, aquela coisa toda. O Paulo vai lá para a fazenda dele no Mato Grosso contar as cabeças de gado. Brincadeira. Era. E voltaremos em janeiro, tá? Lá pelo meio de janeiro a gente está voltando e vamos, obviamente, avisar vocês aí pelas redes sociais e tudo mais, então fiquem bastante atentos. E hoje trouxemos esse tema, né? Quase que um tema livre, onde nós leremos aqui, comentaremos, eu e o Paulo, sobre esse artigo do Allan Kardec, de um artigo de Allan Kardec, onde ele fala justamente da polêmica no Espiritismo. E, ao final, nós iremos fazer uma espécie de retrospectiva, quase como, né, Globo Repórter, né, ou aquela retrospectiva de final de ano das televisões, onde nós vamos apresentar para vocês alguns, ou vamos tentar mostrar todos, né, os programas que tivemos no ano de 2024, para que vocês possam assistir aí neste período em que nós estaremos aí de férias, né, digamos assim, onde não haverá o Polêmica Espírita. Também, se a gente for ver bem, né, nem serão assim tantas quartas-feiras, né, porque o programa ele ele ocorre, né, ele vai ao ar a cada 15 dias, então a gente vai ver que não serão assim tantos programas que deixarão de ir ao ar, não é mesmo? Bem, então vamos lá, vamos colocar aqui, disponibilizar para vocês. Opa, deixa eu até... Não vou tirar o Paulo aqui, não, peraí. Vou ver uma melhor maneira aqui. 2 de lado, não? 2 de lado, coisa não. Deixa eu ver aqui, tô mexendo. Eu queria que aparecesse nós dois. Agora sim.
É que a gente tá ainda mal, a gente veio do StreamYard, né? Ainda fica meio Apanhando um pouquinho de. com esse Wave aí, né? Que é a plataforma nova utilizada pela Rai TV. Bem, então vamos lá, vamos ler, né? E comentar um pouquinho sobre esse interessante texto de Allan Kardec, que consta da Revista Espírita de 1858, no mês de novembro, intitulado Polêmica Espírita. Então vamos lá, Paulo, a qualquer momento que você quiser, né, comentar, fique aí à vontade. Então ele começa começa da seguinte maneira: perguntaram-nos muitas vezes por que não respondíamos em nossa revista aos ataques de certas folhas contra o espiritismo em geral, contra os seus partidários e por vezes mesmo contra nós. Cremos que em certos casos é o silêncio a melhor resposta. Além do mais, perceba aqui, Paulo, né, que ele fala que em certos casos. Eu ia exatamente comentar isso. Então, tem casos que tem que responder, tem outros que não, né? E aqui no movimento espírita, Arthur, você olhando o lado das instituições espíritas, nenhuma delas se entra para defender o espiritismo de nada. É. Entendeu? Então as coisas correm solta e elas não estão nem aí. Os caras estão aprontando para em termos de fraude e elas não falam nada. E é um negócio sério, cara. Eu fico, nossa senhora. Parece, Paulo, né, que eles pensam que nunca se deva responder, enquanto a posição de Kardec é que, em certos casos, é que nós devamos manter o silêncio. Né? Então, infelizmente, se convencionou, a gente falou disso várias vezes no programa, que você deixar, por vezes, até o mal imperar seria uma espécie de caridade. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, quando você vê uma falsidade, quando você vê um erro crasso, que inclusive vai prejudicar a coletividade, é um dever nosso, né, nos posicionarmos, não adotarmos uma postura, né, de omissão, não é mesmo? Então vamos lá, continuando. Além do mais, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. Então vamos ver aí, né, de qual polêmica Kardec se abstinha. A que pode degenerar em personalismo. Como é que você interpreta isso, Paulo? O que ele quis dizer com algo que possa degenerar em personalismo? O que dá para entender aí? Aquilo que poderia estar ligado a mais uma opinião pessoal dele do que uma opinião dos espíritos, vamos dizer assim, tá? Imagino que seja isso. Realmente, eu concordo com você, né? Então aí ele continua: isto não só nos repugna, como nos tomaria um tempo que não podemos empregar inutilmente, além de ser muito pouco interessante para os nossos leitores que assinam a revista para sua instrução e não para ler diatribes mais ou menos espirituosas. Então, realmente, assuntos de segunda importância, ou terceira importância, né? Questões que envolvam unicamente pessoas, fofocas, comentários que não vão agregar em nada, realmente Kardec se colocava completamente contra. Né? Agora, quando é algo para nossa instrução, ele aponta como sendo algo diferente, né? Que inclusive ele cita como sendo algo do interesse dos leitores, que é que eles assinam a revista espírita para se instruírem e não ficarem aí ocupados com interesses ou assuntos menores. Arthur, não sei se você já percebeu, principalmente no Facebook, eu não entro muito em debates. Aliás, eu fujo dos debates. Por quê? Eu vou usar a frase de Kardec. Não quero empregar meu tempo inutilmente. Exato. Porque a maioria dos debates ninguém convence ninguém, cara.
É só opinião pessoal, o cara não arreda o pé Uhum. quando nos surgem aqueles que querem impor o que pensam, que é É, pior ainda. Então a gente tem muita coisa para fazer, no meu caso, tem muita coisa para escrever, muita coisa para pesquisar. Eu no debate, você fica envolvido com aquele debate, você fica quase que por conta daquele debate, toda hora olhando o que postou. Aí você tem que trabalhar para responder. Ah, não, sinto muito. Eu ponho para lá, se quiser aceitar bem, não quiser amém, não estou aqui para debater com ninguém. Entendeu? E evito o máximo que eu posso, o máximo que eu posso. sim. Muito poucas vezes eu entrei aí para comentar alguma coisa, mas evito mesmo, sabe? É, Perca de tempo mesmo, com certeza. é. Isso torna até algo que causa um certo até aborrecimento, né? Sim, E problemas. Eu também cansei disso, né? Dificilmente, só se for uma coisa assim muito, sei lá, onde realmente fique muito claro, né, qual é a posição. No caso, se o tema for espiritismo, a gente coloca lá, mas realmente eu ando fugindo disso já há um tempo, né? Quando surgiu o Orkut, até aquilo foi bom, porque sim. nós fizemos várias amizades, eu pelo menos fiz várias amizades, muita gente que eu conheço até hoje no movimento espírita, não todos, óbvio, né? Porque eu já frequentava o movimento espírita antes do Orkut, mas muita gente daquela época a gente tem contato até hoje, e partiram justamente desse debate, mas aquilo era uma novidade, né? Era diferente. Então, serviu muito para isso, né? Então, vamos lá, continuando com Allan Kardec. Ora, uma vez nesse caminho, difícil seria dele sair. Por isto, preferimos nele não entrar. Parece-nos que com isto o Espiritismo só teria a ganhar em dignidade. Até aqui só temos que aplaudir a nossa própria moderação, da qual não nos arredaremos. Jamais daremos satisfação aos amantes de escândalos. Então, justamente aquilo que nós nos referimos, né? Em menção ao que Kardec falou. Essas fofocas, esses escândalos, que o fulano fez, deixou de fazer na vida pessoal, isso realmente não é da alçada do Espiritismo, nem deva ser algo da alçada dos espíritas, né? O espiritismo serve aí para a nossa instrução e o nosso melhoramento, né, Paula? Sim, com certeza. E aí ele prossegue no próximo parágrafo. Entretanto, há polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Ô, cara, Uhum. é, logo no início, quando eu comecei a me tornar escritor, entendeu, né? Uhum. Eu publicava muitas coisas refutando o pessoal falava aí do espiritismo, principalmente o pessoal ligado a alguma corrente religiosa. E o pessoal ficava falando, os espíritos começaram, não, você tem que fazer isso, o Kardec nunca refutou nada. Ô, cara, se você pegar a revista espírita, não tem um mês que ele não refuta alguma coisa. É. O tempo todo. O tempo Uhum. todo. É. Né? Ele só não entrava naquela discussão inútil, né? Mas aquilo que os caras falavam mal da doutrina em termos de princípio ou de um fenômeno espírita, ele entrava de sola mesmo, cara. Na moral, sem agredir ninguém, dentro de uma classe assim fantástica, mas rebatia tudo, 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 tudo. Exatamente. Né? Kardec, inclusive, parece que ele vai dizer isso mais adiante, ele geralmente não ligava muito, não respondia a ataques pessoais, Sim, mas quando era em relação aos a princípios, doutrina. ao espiritismo, à doutrina, ele, né, não pensava duas vezes. E algo até que pudesse comprometer a doutrina, né, os ataques que eram feitos. E aí ele prossegue: contudo, aqui também deve ser feita uma distinção. Se trata apenas de ataques gerais, dirigidos contra a doutrina, sem um fim determinado, além do de criticar, e se partem de pessoas que rejeitam sistematicamente tudo quanto não compreendem, não merecem a nossa atenção. Então, aqui, né, Paulo, nós vemos que Kardec não queria jogar pérolas Aos aos corpos. corpos. Não é isso?
Tem uma situação na Revista Espírita que eles acusavam o Espiritismo de fábrica de loucos. Tá certo? E Aham. aí Kardec fez um texto assim fantástico em cima disso, mostrou estatística, né, da internação das pessoas nos estabelecimentos que cuidavam de loucos na época, né, hoje já nem tem mais, e mostrou por A mais B que poucos espíritas estavam lá internados. Então, o espiritismo não causava loucura de jeito nenhum. Pelo contrário, né? É, Então ele vê aqui, ó, quando são esses indivíduos que só querem criticar, né, que já têm uma ideia formada, já rejeitam sistematicamente, que não querem conversa, né, são os ataques gratuitos que não visam qualquer tipo de instrução, de melhora na compreensão. Kardec realmente não dava a menor atenção. peraí, volta um pouquinho. Opa, claro, Presta atenção. sim, Aí vai valer, eu estou querendo trabalhar genericamente. tá. Partem de pessoas que rejeitam sistematicamente tudo que não compreendem. Ô, meu amigo, o que tem de espírita rejeitando coisas que não compreende não está no gibi. Uhum. E as polêmicas estão aí para todo mundo ver. É. Tá? Então, esse é o ponto sério. Aquele ataque, sim. Você não entende a questão, né? Vamos assim, dar um exemplo. A questão das colônias. Embora eu não trate exatamente de colônias, mas de uma forma mais abrangente, eu trato de construções, a pessoa não aceita isso de jeito nenhum. Então, porque não compreende, né? Até no trabalho que eu fiz, eu coloco uma situação interessante, né? Como é que você vê que as pessoas caem em certa contradição. Na Revista Espírita tem descrições dos habitantes e das construções do planeta Júpiter, não é isso? Uhum, sim. E Kardec diz o seguinte, que aqueles relatos eram verdadeiros porque vinham de várias fontes. Não é mesmo? Sim. Beleza. Agora eu pergunto, o planeta Júpiter não é um planeta gasoso para nós? É, Mas como sim. é que tem construção lá, casa de Mozart, casa de não sei o quê? Deu para entender? Como é que as pessoas nunca questionaram isso? Uhum. Vai questionar as colônias ou as construções que os espíritos fazem para ajudar os outros? Porque eu só vejo nesse sentido. Entendeu? Então, por que eles não podem construir? Eles vão construir como? Eles vão pegar a matéria do fluido cósmico universal, usando o Uhum. pensamento e a vontade, e cria o que eles quiserem. É. E ao tempo que eles quiserem manter aquela criação. Ponto. Isso é tão difícil de compreender? Uhum. É difícil, cara. Bem complicado, bem complicado. E aí Kardec prossegue: o terreno diariamente ganho pelo Espiritismo é resposta peremptória e lhes deve provar que os sarcasmos não têm produzido grande resultado. Realmente as pessoas, né, Paulo, não levam muito a sério. Se a pessoa vem com xiste, com sarcasmo, com deboche, na verdade, quem se utiliza desse expediente, pelo menos o tempo todo, né, realmente falta um compromisso, né? Lhe falta seriedade. E aí acaba dando um próprio tiro no pé. Exatamente. É o verdadeiro tiro no pé mesmo, né? Uhum. Então, Kardec logo, realmente, para ele isso perdia, né? A pessoa que fazia isso, ou que faz isso, perde completamente, né, a respeitabilidade, perde completamente a confiança. Ainda há a notar que as intermináveis pilhérias, que é justamente isso, né? Essas piadas, Uhum. os sarcasmos, de que eram vítimas os partidários da doutrina, vão se extinguindo pouco a pouco. Né? Isso no Brasil também ocorreu, né, Paulo? O Sim. espiritismo chegou até, inclusive, a ser perseguido, além de ser visto como algo voltado para bruxaria, para coisa, para o mal, né? E hoje já tem realmente já se tem um cenário completamente diferente. Porque se é obra de demônio, o demônio tá mandando você fazer caridade e ajudar quem precisa, fica meio incoerente, né, cara? Esse que perderam o argumento, né?
Eu, por exemplo, como eu sou de cidade interior, né? Aham. Minha cidade aqui no interior de Minas, que eu nasci, há uns anos eu morei lá, eu morei em Belo Horizonte muito tempo, depois voltei para lá, depois tornei a voltar para BH. Então, nesse período que eu voltei para lá, nós afundamos com um grupo de amigos uma casa espírita. Rapaz, você nem calcula como os pessoal nos olhar atravessado. Mas com o Imagina. tempo e vendo o trabalho que a gente fazia, principalmente de ajudar o pessoal, nós começamos a impor um lado bom do espiritismo que eles não conheciam. Ah, Então eles passaram a nos respeitar por isso, cara. é, Passaram a nos respeitar pelo trabalho de ação social que a doutrina faz. E muitas vezes as pessoas criticam esse trabalho, mas esse trabalho é necessário, sim. é, Ué, o mundo quem está aqui, quem está vivendo, tem gente passando fome, tem precisando de remédio. Você não vai ajudar por quê? Se você pode ajudar, por que não? é, Né? claro. Então, isso ajuda, que é a caridade material, né? Que fala lá no Evangelho É, segundo o Espiritismo, vamos ajudar sim. E isso repercute positivamente em relação à própria doutrina. é. Hoje, esse de obra de demônio, bruxaria, caiu muito, muito mesmo, viu? Uhum, Muito mesmo. é. Claro, né, Paulo? E aí, claro que todos vão concordar. O ruim é quando as pessoas, alguns indivíduos, né, uma minoria realmente, se faz valer dessa caridade material, Para né, explorar. para adquirir uma respeitabilidade Sim. que lhes falta, Uhum. né, que é um Sim. escudo apenas para eles posarem de bons moços ou boas moças e qualquer coisa eles dizerem, não, olha aqui o trabalho social que eu faço, né? Então isso é que realmente é algo condenável sob todos os pontos de vista. Agora, claro, ninguém por isso vai ser contra um trabalho como esse, né? E E realmente. aí eu acho assim, quem frequenta uma casa tem que ficar vivo Uhum, para perceber esse uso indevido da sim, caridade, sim, tá? Porque a partir do momento que começar a perceber, é melhor sair. é, Vai caçar outro lugar para seguir, para frequentar, porque uhum, não vai dar certo. Mais é. cedo ou mais tarde vai dar zebra, como diz outro popular. Exatamente. E dá mesmo, não É, tem jeito, né? entendi. Tem que fazer com sinceridade, sem segundos interesses, Uhum. né? A caridade desinteressada. E aí Kardec prossegue: é o caso de perguntar se há motivos para rir de tantas pessoas eminentes Uhum. pelo fato de adotarem as ideias novas. Hoje, alguns esboçam um sorriso apenas por hábito, enquanto outros absolutamente não riem mais e esperam. Isso existe até hoje, né, Paulo? Tem gente que é, continua, né, quando se fala em espiritismo, nada conhecem e, como diz Kardec, ele esboça um sorriso meio de deboche, tá envolvido com isso daí, como se fosse uma coisa errada, né? Agora já outros já não riem mais e se colocam até numa posição neutra e esperam, né? Esperam ver o que vai ser aí do que o espiritismo vai produzir. E assim, essa ideia de que o espiritismo era para pessoas simples, ignorantes, né, no sentido de falta de conhecimento, isso Sim. vem desde lá de trás. Olha É. aqui, o IBGE, no censo de 2010, que é o último que eu tenho registrado, Uhum. ele vai fazer um levantamento chamado de grupos de religião, ok? Então Uhum. ele vai pegar pessoas com mais de 15 anos de idade e vai ver a religião que elas frequentavam correlacionando com o tempo de estudo, o nível de estudo que tem, ok? Então, por exemplo, assim, o grupos de religião católica, evangélica, evangélica de origem, evangélico não terminado, espírita, umbanda, tal. A parte das colunas que tem a instrução. Sem instrução, fundamental incompleto, fundamental completo e médio incompleto, médio, tal. E o dado mais interessante desse ano, e não sei se seguiu, também não sei, é que quando a gente chega na coluna de sem instrução, o percentual do espiritismo é 1,8, ou seja, 1,8 dos espíritas são Uhum. pessoas sem instrução. Detalhe, o menor índice. Sim.
o menor índice. Quando a gente vai lá para o mais alto, que seria o nível, o superior completo, Uhum. o nível de instrução dos espíritas em curso superior completo é 31,5. Coincidentemente, o maior índice. Uhum. O índice que está mais, que é o mais baixo em relação ao 31, é 12,9, cara. E de onde que vai ter 12,9? Umbanda e Candomblé. Então, os católicos, evangélicos, tudo é 9 pontos, o evangélico tem 12,1. Então, significa o quê? O espiritismo atrai as pessoas de instrução. Aí o cara vai falar assim, pô, Paulo, aí então você está falando que o espiritismo é de elite. Não, não é isso. Aí eu falo com as pessoas assim, quem já teve a oportunidade de fazer faculdade, tem 2 matérias lá, sociologia e filosofia, assim, não sei para que esses encrenques dessas matérias. Mas hoje a gente entende, porque são as matérias que te dá a possibilidade de abrir a mente para uma nova realidade que você não tinha. Te ensina a raciocinar e a questionar tudo. Então, hoje, qual é a minha conclusão? O espiritismo é muito próprio para as pessoas que têm a capacidade de questionar. Isso Tem no aí. curso superior ou não faz a mínima diferença. Deu para entender? O curso superior ajuda você a enxergar, tá? Só isso. Mas não é isso que vai só para espíritas de curso superior que vale. É pessoas que têm a capacidade de questionar tudo. Então, aí vai entrar, vai se encantar com isso, com a doutrina espírita. É isso que está a realidade. Exatamente. São ataques, né, Paulo? Essa coisa de espiritismo ser elitista, né? São ataques, são coisas justamente ditas com o intuito de diminuir, né, inclusive até a importância do estudo. Sim. Não tem jeito, ninguém vai aprender a doutrina espírita sem ler, né? Não tem jeito. É muito difícil. Pode até aprender bastante, né, através das palestras e tudo mais, mas é uma doutrina que realmente demanda esse estudo, né, essa leitura, para que possa ser mais profundamente compreendida, né? E o estudo, Arthur, chama só atenção, porque muitas vezes, eu já li o livro dos espíritos, livro dos médios, tipo assim, eu já li, não precisa de ler mais. Lê do engano. Que toda vez que você lê de novo, você acha uma coisa que não viu. Esse que é o grande problema. Todas as vezes. Não tem uma vez que você não lê e fala, isso aqui eu não vi. É impressionante. Então, o estudo é algo constante. Mesmo daquilo que você já leu, você tem que reler, você tem que estudar, você tem que, se puder, juntar em grupo com pessoas não é para trocar ideias, melhor ainda. Melhor ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Prossegue Kardec. Notemos ainda que entre os críticos há muita gente que fala sem conhecimento de causa e sem ter dado o trabalho de aprofundar-se. Realmente, Paula, isso é uma das coisas que mais me chateia pessoalmente, estou falando por mim, que é quando alguém se põe a falar algo, a criticar algo que em absoluto desconhece, né? Quer dizer, porque aí demanda, primeiro, uma falta de honestidade intelectual, né? Uma extrema presunção, né? De falar algo, não precisa nem ser sobre espiritismo. Quando você se põe a criticar ou falar, até mesmo falar bem de algo que você não conhece, né, é algo muito precipitado e que mostra uma presunção muito grande, né? Quer dizer, não dá realmente para ter uma opinião formada sobre algo que não se conhece, nem a favor, nem contra. Cara, eu posto um artigo lá no Facebook, 2 minutos depois tem um cara falando mal, cara. Não deu tempo nem de ler, nem de abrir. Caraca, só pelo título ele julga que já sabe do tema, já sabe o que eu estou falando, já está questionando. Calma aí, cara. Vamos ler, vamos discutir. Não é assim. Ele já carimba, né, algo como algo errado, né? Realmente é muito complicado isso daí.
Para lhes responder, fora necessário incessantemente recomeçar as mais elementares explicações e repetir aquilo que já escrevemos, o que nos parece inútil. Então, Paulo, o que acontece algumas vezes, né? É que a pessoa não conhece as bases e, por vezes, quer falar de um assunto que vai necessitar dessa base muito bem compreendida. E Sim. aí elas se enrolam, né, completamente, porque lhe falta o conhecimento elementar para poder estar analisando algo mais profundo, mais complexo, mais elaborado. O que acontece muito hoje em dia? As pessoas têm dito assim: eu não quero ficar cerceado às obras de Kardec, isso e aquilo. Só que, na grande maioria das vezes, essas pessoas não conhecem a obra de Kardec. Então, elas querem né, ir para algo muito adiante, né, que da opinião delas é mais profundo ou mais revelador, sem conhecer, né, pelo menos no que se trata de espiritismo, as obras de Allan Kardec. Então, uma precipitação muito grande. É como se eu quisesse passar, né, enfim, de uma série muito baixa, uma quinta série do ensino fundamental, para o curso lá da faculdade. Quer dizer, não tem como, né? E aí entra a questão do estudo, né? Porque Uhum. você tá falando, eu estou falando aí dos fora do espiritismo, nós vamos Sim, trazer para sim, dentro do espiritismo, sim, sim. né? Então tem uma situação que eu sempre dou como exemplo, que para mim é um caso clássico, é a questão da possessão física. A Uhum. possessão física da Kardec lá no livro, não, Kardec não, melhor dizendo, os espíritos disseram que não havia possessão física no livro dos espíritos e no livro dos médios. Aí o Kardec, o que aconteceu? Ele começou a encontrar situações que assim, não, isso aqui tem pacifico, porque não é possível. Então, os fatos Uhum. fizeram Kardec mudar de ideia. E É. aí ele vamos colocar essa nova ideia no livro A Gênese. A Uhum. pessoa lê os dois primeiros, não lê a Gênese, como é que fica? Vai negar que não É. existe, que não sei o que, e briga, e não sei o que. É. Cara, loucura, meu. É um Loucura. conhecimento incompleto, um estudo Incompleto. incompleto, né? E aí você faz, por exemplo, eu tenho uma pesquisa profunda sobre o tema, distribui para lá, o cara não se dá o trabalho de ler, ainda fica questionando que eu estou errado. É, Aí isso não dá, cara. acontece mesmo. Mas sinto As muito. pessoas querem uma coisa muito imediata, elas não Sim. querem, hoje em dia, gastar muito tempo lendo, pesquisando, se aprofundando, aquelas respostas prontas, rápidas, só que tem coisas, né, que não tem como a gente adquirir de supetão, né, rapidamente, em 5 minutos, em 2 minutos. Exige pesquisa, exige aprofundamento, muita leitura, muito, tudo, né? Inclusive, Nossa. Arthur, por muito tempo eu negava a possessão, cara. Aham. Não, não existe justamente indo pelo lugar comum, né? Ali dos espíritos e dos médicos. Aí quando você entra na revista espírita, cara, aí o universo abre. É. Aí mudou tudo. Aí você vê a Kardec mudando de ideia, será que registrou em alguma coisa? Aí você vai pesquisar, tá lá o novo registro, a nova posição dele. Tá lá. É. Prossegue Kardec, já o mesmo não se dá com os que estudaram e nem tudo compreenderam, e com os que realmente querem esclarecer-se, que levantam objeções de boa fé e com conhecimento de causa. Olha aqui, Paulo, o que nós Isso é temos aqui é um verdadeiro, né, assim, norte, né, para a gente agir. exatamente, o norte para a gente se pautar. Primeiro, estudar, para então compreender, para então se esclarecer, para então aí a gente poder levantar objeções a essa ou aquela, Sim, né, aquele assunto, mas sempre de boa fé e não para derrubar e não para espicaçar, né? Porque aí você vai poder fazer uma objeção com conhecimento de causa e não por orelhada. sim. Por achismo, né? Achismo. Então, eu acho que é o norte mesmo, né, que Kardec está nos dando aí em relação ao nosso comportamento perante praticamente tudo, né? Não só o espiritismo, claro, ele está falando dos princípios do espiritismo, mas
acho que, nesse caso, abrange muito mais que isso, né? Neste terreno, aceitamos a controvérsia. Olha lá. O que acontece, Paulo, hoje no movimento espírita? O que tem mais é controvérsia. E as pessoas não querem a controvérsia, né? Então, há indivíduos que, infelizmente, fogem da controvérsia achando que estão, assim, agindo com caridade, agindo bem, né? Mas ali Kardec diz que desde que haja embasamento, boa-fé, conhecimento de causa, a controvérsia é inevitável e ele a aceita, né? Porque não há ciência, né? Já que um dos aspectos do espiritismo é ser uma ciência, não há ciência que evolua sem a controvérsia. Veja que eu tenho um arquivo que eu vou colocar nas frases que eu acho interessante. Estou punhado de frases de Kardec, de Leon Denis, de Deus e o Mundo, que eu acho... Aqui são 59 páginas, só para você ter ideia. E tem uma que eu até tinha olhado mais cedo, que está na Revista Espírita de 1862. Então, Kardec diz o seguinte: por toda parte onde há divergência de opinião, a tendência a se fazer prevalecer a sua. Desejo de impor suas ideias ou sua vontade. Daí, discussões, dissensões, depois dissolução. Isto é inevitável. E é o que ocorre em todas as sociedades, qualquer que seja seu objeto, onde cada um quer caminhar em caminhos diferentes. Bom, é exatamente isso da controvérsia. Exatamente. Então ele fala, neste terreno aceitamos a controvérsia, sem nos gabarmos de resolver todas as dificuldades, o que seria demasiada pretensão. E você falou isso, né, Paulo, no início, né? Que a intenção jamais é ser o dono da verdade. O dono da verdade. Né? Pois seria uma presunção, uma pretensão muito grande, né? Por isso que aqui no Polêmica Espírita a gente, para muitos assuntos, chama, né, outros confrades especializados ou que se aprofundaram em determinado tema, né? Porque seria realmente uma pretensão muito grande da nossa parte, minha, do Paulo, queremos falar, né, de todos os assuntos, né, com profundidade. Claro que a gente, como espírita, acaba, né, tendo um conhecimento amplo da doutrina, né, mas, por vezes, são tantos temas que se aprofundar em todos realmente é bastante difícil. A ciência espírita está em seu início e ainda não nos revelou todos os seus segredos, por maiores que sejam as maravilhas já desveladas. Olha aí, Paulo. Bom, essa questão de não ter revelado todo, ele vai falar até no ano de 1868. No entanto, nós fechamos a porta do espiritismo, qualquer nova revelação, qualquer novo fato que a ciência vai provar. Porque nós estamos naquela, Kardec diz, eu aceito, Kardec não disse, eu não aceito. Estou igual crente em cima de Bíblia. É óbvio que nós temos critério para aceitar, não vão abrir a porta para tudo que está lá, né? Não vou falar que tem encarnação de espírito no mundo espiritual que não dá, né? Mas, passando pelo controle universal, temos que aceitar e abrir a mente para sim. O próprio Kardec deixou bem claro que outros que viriam depois dele que ia completar o que está faltando. Né? Ampliar, né? Aprofundar. Sim, sim. E aí ele pergunta, qual a ciência que não mais possui fatos misteriosos e inexplicados? Né? Em todas, né? Na biologia, né? Enfim, na geografia, enfim, todas as ciências, né? Na matemática, na física, na química, enfim, todas elas, as chamadas naturais ou as humanas, enfim, em todas elas há ainda conhecimentos a serem conquistados, né? Confessaremos, pois, sem nenhum acanhamento, a nossa insuficiência sobre os pontos que ainda não podemos explicar. Meu Deus.
Tem nego que responde tudo, cara. Se você perguntar, responde. É como se fosse um Google, né, de espiritismo, porque não é possível, cara. Olha lá, confessamos, sem acanhamento, a nossa insuficiência sobre os pontos que ainda não podemos. Olha o que é umidade. Eu não sei tudo, cara. E no meio espírita tem gente que sabe de tudo. Tudo que você perguntar, ele fala. Tudo que você perguntar, ele responde. Pô, não existe essa possibilidade de uma pessoa conhecer profundamente o espiritismo mais que o próprio codificador, que ele confessou aqui que não conhece tudo. Então, atualmente, os caras conhecem de tudo, sabem de tudo, respondem de tudo. Não dá. Complicado. Assim, longe de repelir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos, desde que não sejam irrelevantes e não nos façam inutilmente perder tempo com futilidades, pois que é esse o meio de nos esclarecermos. Tem gente que faz umas perguntas, né, Paulo? Também não dá para responder, né? São perguntas tipo o sexo dos anjos, como Deus criou o universo. Não dá, né? São coisas que realmente nem a humanidade não tem sequer como atingir, né, essas respostas. Não faltam elementos para que essas respostas sejam dadas, né? Pois é, mas o que a gente observa é o seguinte: a grande parte dos espíritas não tem conhecimento sobre determinado assunto, por exemplo, mas não pesquisa, cara. Não vai nas obras, não vai lá, Leon Denis, Gabriel Delane, vai para ver o que tem. Se simplesmente falar que não tem, ponto. Mas será que é isso que é o nosso papel? Ou nós temos que ampliar o nosso universo de pesquisa, de estudo e de leitura? Né? Eu acho que a gente tem que ampliar, sim. Inclusive com as informações da ciência naquilo que ela já pode ajudar, né? Sim. Questão mesmo da pluralidade dos mundos habitados. O que tem de gente explorando a ignorância das pessoas acerca desse assunto é enorme. Sim. Com fantasias de como que é a vida em outros mundos, isso e aquilo, onde eles cometem erros assim primários de astronomia, de astrofísica, de exobiologia, né? Aí são fantasias completas, né? Não tem nada a ver com a proposta do espiritismo e pior, né? Eles cometem erros grosseiros em termos científicos que as descredenciam logo de cara. Mas que muita gente acaba caindo nessas verdadeiras arapucas, né? Montadas por espertalhões que se acham aí sabedores dos segredos do universo. É muito engraçado isso daí. Hoje, assim, diante do volume de pesquisas que eu tenho sobre o perispírito, por exemplo, eu acho, aí é achismo mesmo, né? Você pode, que a ciência, de certa forma, já confirmou o perispírito. Quando vai falar dos campos morfogenéticos, né? Que seria a ideia diretriz de Cláudio Bernardo, que para criar essa forma humana precisa de alguma coisa, ela não vem de nada. E uma coisa essa coisa é imaterial. Tá certo? Então, dentro da minha percepção, eu acredito que a ciência está referendando o espiritismo justamente com esse campo morfogenético. E eu consegui levantar, se não me falha a memória, em torno de uns 25 autores diferentes que falam do mesmo tema, dando nomes diferentes. Mas tudo concentra nisso aí. Precisa de algo para moldar o corpo na forma humana, entendeu? Para ter essa forma humana igual nós temos. Sim. Muito interessante, realmente, esse tema, né? E aí Kardec continua, é a isto que denominamos polêmica útil, e será útil sempre que ocorrer entre gente séria, que se respeita bastante para não perder o decoro. E é o que a gente vê, né, Paulo? Que por vezes você coloca ali, você até embasa o teu pensamento, sem pretensão nenhuma de ser dono da verdade, mas você está mostrando o que há de sério ali, e as pessoas não se deixam convencer, porque elas realmente não querem, né? Elas não querem ser convencidas, elas têm essa presunção de querer, né, saber mais do que verdadeiramente sabem, agem como verdadeiros pseudo-sábios, e aí o que acontece? O que mais comumente tem acontecido é essa falta de decoro. Elas passam a atacar, né, aquela pessoa que discorda dela como verdadeiro adversário.
e aí Sim. passam, né, com argumentos sofismáticos, né, o tal do argumento ad hominem, onde a pessoa começa a sair do terreno das ideias para atacar a pessoa. Isso é muito ruim. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, quando você usa, por exemplo, vamos supor que numa situação qualquer, eu falo assim, o Herculano Pires disse isso. Aí você fala assim, ó, é o abuso você está usando argumento de autoridade. Então, o Herculano falou, tá certo. Então, eu pergunto, eu vou aceitar a sua ideia em relação e não aceitar a dele? Beleza, então me prove que você fez o que ele fez. A obra literária que ele fez, eu vou aceitar, porque eu vou pegar quem eu acho que tem conhecimento, não é em cima disso. Seja o Herculano, seja o Hernando Guimarães Andrade, Gabriel Delane, sei lá, não importa quem seja. O importante para mim é que tenha demonstrado ao longo da vida ter um volume grande de obras escritas que provam que ele é um conhecedor de doutrina. Né? Não vai ficar não publicou nenhum livro, cara. Sem chance, entendeu? Verdade. Prossegue Kardec, não. Podemos pensar de modo diverso sem diminuirmos a estima recíproca, né? Então, divergir não quer dizer que você toma aquela pessoa que discorda de você como um adversário, quer dizer, isso não pode acontecer, né? Não deve acontecer. Afinal de contas, prossegue Kardec, que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do espiritismo? Esclarecermos-nos. Que é justamente, né, Paula, nessa nossa humilde tentativa aqui, né, de levar o esclarecimento, né, através aqui do Polêmica Espírita, à nossa audiência aqui da RAI TV. Então, estamos procurando, né, tentando aí cumprir com um dos objetivos, né, do Espiritismo, que é o esclarecimento. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externarmos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Opa, aí, ó, a opinião pessoal é impor. Olha o problema aí. Exato. Entregamos-la à discussão. Olha lá como que a discussão é importante. Infelizmente, quando se fala a palavra discussão, as pessoas se apegam ao significado pejorativo de discussão. Porque, devido à pobreza da nossa linguagem, discussão acabou se tornando uma palavra polissêmica. Quer dizer, discussão no sentido de troca de ideias, de informações e tudo mais, acabou surgindo, né, a forma pejorativa, que é briga. Exatamente. Briga de palavras, né? Acusação, dedo em riste, né? E aí as pessoas ficam achando que é só isso. Então, nos centros espíritas, nos grupos de estudos, as pessoas ficam acanhadas, às vezes, de perguntar, enfim, de questionar, mesmo com toda a educação, porque isso, se formou essa ideia de discussão, de que debate, que polêmica são coisas ruins, que vão atrair obsessores, os maus espíritos, que isso vai trazer desarmonia. Não, isso vai depender não da discussão em si, do debate em si, mas das pessoas, né? Se as pessoas souberem debater em alto nível, sem levar para o pessoal, muito pelo contrário, eu acho que o efeito vai ser contrário, vai ser atrair os espíritos superiores e até mesmo espíritos ainda ignorantes que vão poder, inclusive, aprender naquele momento, né, Paulo? E uma coisa interessante que ele está falando aí, Arthur, venha de onde vier. Quer dizer, ele não está focado só de comunicação com os espíritos. E aí quem tem que muitas vezes abrir a mente para esses conhecimentos milenares que existem na humanidade, desde que o mundo que é mundo, mas que ainda não teve a explicação espírita. Mas será que não está lá atrás? Porque Kardec, em um certo ponto, ele diz o seguinte, para ser bem claro, Revista Espírita 1868. Olha aqui. As crenças populares
contém, sem contradita, os traços, ou melhor, os germes das ideias espíritas em todas as épocas e em todos os povos. Então ele está falando de crença comum, então ele fala, tem alguma coisa de verdade tem naquilo. Aí você pega um conhecimento milenar, não vou aceitar porque não é espiritismo, é espiritualista. Será que é tudo? Tem que ser enquadrado assim? Não merece uma análise? Tudo não. Então... Que a gente vai ver, né, que são coisas que são do ser humano, né, mediunidade, né, certos fenômenos, enfim, certas crenças, né, como quando o Livro dos Espíritos diz que nunca houve um povo de ateus, né, por quê? Porque existe o germe da crença em algo superior, né, desde que o mundo é mundo, digamos assim, né? Sem nada no ser humano, não tem como fugir. Exatamente. E claro que as ideias vão se desenvolvendo, o que antes era apenas algo intuitivo, né, vai se desenvolvendo e passa a ocupar no pensamento racional, lógico, né? As fantasias vão sendo colocadas de lado. É como uma pedra, né, de diamante. Ela tem que ser lapidada. O conhecimento também é assim, eu acredito, né? Ele vai sendo lapidado até que se tenhamos o diamante puro ali na nossa frente. Então ele fala assim, que ele tem uma opinião e está disposto a dialogar, e que se provar que ele está errado, ele muda de opinião. Sem doer nada, né, Antônio? Agora, infelizmente, há quem, e a gente deve se afastar disso, né? Não, mesmo você demonstrando por A mais B, não tem jeito. É aí que entra o fanatismo, né? As ideias arraigadas, né? Os preconceitos, os apegos, a idolatria, né? Então, isso a gente tem que procurar cuidar muito disso. Tem gente que não tem apego à verdade, tem apego a pessoas, tem apego a religiões ou a ideias soltas, né? A gente tem que realmente se distanciar desses apegos para que a gente possa realmente estar de mente aberta para o real conhecimento. Essa polêmica nós a sustentamos diariamente em nossa revista, através das respostas ou das refutações coletivas que publicamos a propósito deste ou daquele artigo. Ele não disse que a revista Espírita está cheia de refutação? Tá ele mesmo falando. Agora eu te pergunto, como é que você vai saber das coisas que refutou, os argumentos dele, né, utilizados na refutação de certa coisa, se você não lê a revista Espírita? A revista Espírita não é obra básica, né, Arthur? Não, né, meu? Kardec colocou tudo como... Aliás, ele nem dividiu, né, para falar a obra básica. Ele colocou tudo como obra fundamental. E recomenda que leia-se a revista Espírita depois que você lê o Livro dos Espíritos. E ponto. É para ler mesmo, ler e estudar. Verdade. Aqueles que nos honram com suas cartas encontrarão sempre a resposta ao que nos perguntam, toda vez que não nos é possível responder em carta particular, o que nem sempre é materialmente possível. Realmente não dava, né, Paulo? Kardec responder a todo mundo, né? Suas perguntas e objeções constituem outros tantos assuntos de estudo de que nos aproveitamos pessoalmente. E nos sentimos felizes por estender esse proveito aos leitores, à medida que se apresentam fatos em conexão com as mesmas. E é aquilo que você volta e meia lembra, né? Fatos novos vêm, às vezes, corroborar ou, às vezes, negar aquilo que foi dito. Então, também não adianta lutar contra os fatos. Então, veja bem, só chamando a atenção, Arthur, da questão de Kardec, esse tudo dele assim, é os fatos. Os fatos é que norteiam tudo. Então, veja bem, no Livro dos Espíritos, na primeira edição, os Espíritos disseram que os homens sempre foram homens, ou seja, não veio de... O princípio inteligente do homem, vamos dizer assim, né, para ficar claro, não veio de outros reinos. Né? Agora, chega na segunda edição e ele fala assim, que veio dos reinos inferiores, especialmente, né, o reino animal. Isso aí fica claro. Daí para trás é questionável, mas
Dos animais, é claro, na codificação. Aí eu pergunto, por que mudou? Mudou por quê, né? No meio, aconteceu um fato científico. Darwin, com a teoria da evolução das espécies. Aí Kardec, não, agora tem que perguntar tudo de novo. Aí perguntou como os espíritos... falou assim, agora você já tem base para a gente passar essa informação. Passaram a informação dentro de uma nova posição, do novo conhecimento que eles tinham, sem problema nenhum. O dia que a ciência provar que eu estou errado num ponto, aí a prova, cara, que ele sempre foi assim. Agora nós ferramos, engessamos o espiritismo, a ciência está mostrando a coisa, nós deixamos engessado assim mesmo, não estamos nem aí, cara, só porque está em Kardec, não aceito, não está, não aceito. Aí. Isso. Então vamos lá. Também sentimos prazer em dar explicações verbais às pessoas que nos honram com a sua visita e nas conferências caracterizadas por um cunho de entendimento, nas quais nos esclarecemos mutuamente. Então, esse foi o início, né, daquilo que a gente chama hoje de congressos espíritas, seminários espíritas, onde Kardec, né, ele mesmo fazia essas conferências em França afora, né, para esclarecer os pontos, né, e obviamente os novos adeptos do espiritismo também começaram a fazer o mesmo com vistas à propagação do espiritismo. Então a gente realmente não se coloca contra, né, esse tipo de evento, realmente são importantes, né, porque daí as pessoas têm como ir pouco a pouco compreendendo os mais variados pontos doutrinários. Vamos ver agora e chegamos ao fim aí desse, né, lembrando aqui, ó, que está lá na Revista Espírita de 1858, mês de novembro, Polêmica Espírita. Mais alguma consideração, Paulo, acerca deste assunto, antes de irmos para o próximo? É só um detalhe interessante, né, que tem um fato registrado lá na Revista Espírita, que Kardec tomou conhecimento de uma fala num bispo dentro da igreja, né? Estava celebrando uma missa, vamos dizer assim, e houve uma fala contra o espiritismo. Ele refutou na revista, cara. Entendeu? Por quê? Ele refutou porque o que o padre estava falando em termos de que era o espiritismo não era. E ele foi refutando ponto a ponto do que o padre falou. Era o padre, era o monsenhor. Então, essa preocupação é que eu acho que está faltando no nosso movimento. Tá? Sair refutando essas coisas que o pessoal fala, que isso tem que mostrar que o espiritismo é muito mais do que eles possam imaginar. Não é uma crença aleatória, nós temos base, e uma base que a gente tem, que eu acho assim fantástica, é a questão que chama-se a tal de lógica. Essa, para mim, que é fundamental, porque sem isso, meu amigo, sinto muito. Não dá para sobreviver, não, tá certo? Mas como você tem a lógica a seu favor, você pode nunca ter visto um fenômeno espírita, por exemplo, ok? Mas eu trabalhando uma certa lógica e mostrando o que acontece, você diz, não, isso é possível. Você é capaz de aceitar. Então, esse que é o ponto, né? Que eu acho interessante. E aí cabe ressaltar, né, que nós dois pertencemos lá, inclusive, ao grupo de apologética espírita, que se dedica justamente a dar essas respostas, né, aos ataques, críticas dos nossos irmãos de outras, das religiões, né? Sim, tem um site lá, o pessoal tem um site que publica os textos, a maioria dos textos meus estão lá, de outros companheiros, então lá, e tem lá o Tiago, né, Toscano, que também que pega para responder também. Já esteve aqui no Polêmica, inclusive. O Tiago já esteve aqui no Polêmica com a gente. E como prometemos, né, vamos fazer aqui nossa retrospectiva do ano de 2024, onde o nosso primeiro programa foi lá em 31 de janeiro, né, deste ano, com o Pedro Camilo, que falou do livro dele, A Fraude. Então, nós continuamos recomendando, inclusive é o assunto do momento, né? É o assunto do momento que está dando realmente, né, nos dando aí muito trabalho e movimentando aí, inclusive,
espaços fora do espiritismo, onde ele, no livro, trata, né, justamente de uma história de um médium que fraudava, né, as mensagens, né, atribuindo-as aos espíritos, e, na verdade, não eram coisíssima nenhuma, né, retiradas de bancos de dados, de redes sociais, etc. Então, nós recomendamos aí quem se interessar por esse assunto que veja lá, né, justamente esse que foi o nosso 85º Polêmica Espírita, o primeiro do ano de 2024. Depois tivemos também o tema Infalibilidade dos Espíritos, né? Tema super importante também, interessante, com o nosso querido André Sobreiro, que inclusive é daqui da Rai Espírita, a Rai TV, ele tem programa espírita aqui na Rai TV, né? Então, um tema muitíssimo importante, infalibilidade dos espíritos. Muita gente, né, Paulo, acha que os espíritos são aí infalíveis, né? Que eles vão, apenas por serem espíritos, eles vão aí, terão a capacidade de responder a todos os questionamentos e terão todo o conhecimento universal, não é isso? É a falta de conhecimento, né? Porque quando a gente começa a estudar, vai perceber o seguinte: os espíritos nada mais são que os homens sem o corpo físico. Então, todo o conhecimento que você tinha para aqui na Terra, como encarnado, você vai levar para o lado de lá. É. Então, por exemplo, se manifestar um espírito de um padre, por exemplo, você perguntar, e tal, pergunta padre, existe a reencarnação? Ele vai falar assim, não existe. Porque ele levou o conhecimento dele para lá. Então, a tendência é manter aquilo por muito tempo, até que, com o tempo, ele mudou de ideia, ou talvez tenha instrução lá, tal. Mas, de imediato, ele vai levar as mesmíssimas ideias que estavam aqui quando vivo. E o mesmo conhecimento não sabe um centavo a mais, né? Com o tempo, ele pode ter acesso às outras encarnações dele. E aí o conhecimento dele pode ampliar. Mas não é da noite para o dia. Isso não é da noite para o dia mesmo. Verdade. O nosso 87º programa versou sobre a questão dos romances espíritas, onde recebemos a visita do Telvi Costa. Olha ele aí, ó. Foi um programa realmente muito interessante, onde o Telvi fez algumas considerações, né, sobre esses romances espíritas, inclusive apontando uma série de imprecisões, históricas, né, e dizendo que o romance ele não tem essa pretensão por si só, né, de trazer assim a verdade. Pode ser uma história até com um fundo verdadeiro, porém romanceada, onde se alternem fatos históricos com outras questões, né, até mesmo fictícias. Então foi um programa muitíssimo interessante que foi ao ar lá em 28 de fevereiro deste ano. Passou rapidinho, né, Paulo? Nossa Senhora, impressionante. Eu tô voando, cara. O 88º programa foi com o Sérgio Scherce. Olha ele aí. Sérgio Scherce, que é um médium, né, que trabalha com as chamadas curas espirituais no interior de São Paulo. Ele também tem programa aqui na Rai TV, né, e veio falar aí do seu trabalho, inclusive nos convidando para qualquer hora irmos lá visitar, né? Retribuir a visita. Ele disse que não trabalha com cortes, com nada disso, não negou, né, que ele, inclusive, é da área de saúde, e ele falou, olha, são tratamentos complementares, né? Não substituem os tratamentos convencionais. Claro que haverá casos assim que se mostram, digamos, mais surpreendentes, onde a pessoa acaba demonstrando uma melhora inesperada, mas que de maneira geral, né, são vistos como
tratamentos complementares, de apoio, né? Você ressaltou bem isso. E ele faz de maneira completamente gratuita, né? Então, muito importante, muito importantes esses esclarecimentos. Tivemos também a visita no 89º programa do médium de cartas consoladoras, Alaor Borges, né? Trazendo aí a sua experiência como médium, psicógrafo, né? Nesse campo aí tão polêmico hoje em dia, né? Das cartas consoladoras. O que mais nos chamou a atenção, Paulo, é que ele é uma pessoa muito discreta, né? Ele realmente faz o trabalho dele sem qualquer tipo assim de Estrelismo, né? Vamos dizer. estrelismo, sensacionalismo, né? Então, acho que isso aí é bem importante. Eu soube outro dia, Paulo, que teve uma vez que ele simplesmente, né, ele não cancelou, mas ele deu por encerrado uma reunião, né, de atendimento dessas chamadas cartas consoladoras, dizendo o seguinte: olha, não tem nenhum espírito aqui para se comunicar. Vamos dar por encerrado É isso. encerrada a reunião. Inédito uma situação dessa. Né? E aí você vê a honestidade do médium, né? Porque fosse um outro, inventava lá um punhado. Exatamente. E isso a gente sabe que é possível, né, Paulo? Né? Os espíritos não estão às nossas expensas. Kardec sempre falou isso. Eles comunicam quando querem, quando podem. Né? Por isso que, às vezes, essa frase do Chico Xavier ela acabou, você até falou sobre isso, né, já, mal interpretada, quando ele diz que o telefone toca de lá para cá. Realmente, eu acredito que ele tenha se referido a isso, que são os espíritos que controlam o fenômeno. Se eles não quiserem se comunicar, não vai ter fenômeno. Né? Exatamente, é nesse sentido que ele quis falar. Podemos até utilizar da evocação, mas a evocação não é garantia de que aquele espírito que está sendo evocado vai se apresentar. E mais especificamente, Arthur, no caso das cartas consoladoras, não tem como você chegar lá e evocar um espírito, porque você não sabe nem que condição que ele está, igual você falou. Né? Quantos espíritos se manifestaram, dos vários médios, que eles mesmos não deram comunicação, foi utilizado, como se diz, um intérprete para passar o pensamento dele para o encarnado, porque não tinha condições de escrever ou de falar, entendeu? Então, a situação não é muito fácil, igual as pessoas pensam. Aliás, ainda tem um detalhe. E há uma necessidade de uma sintonia vibracional, se a gente pode falar assim, entre o médium e o espírito, senão a sintonia não se estabelece e não sai comunicação. Então é mais um componente. Sim. E não existe médium universal que recebe todos os espíritos. Então a coisa é complicada. Perfeito. No 90º programa tivemos a mistificação e a tolerância comodista com o nosso querido Ricardo Malta, né? Ele realmente foi bem feliz nessa oportunidade, falando sobre a questão das mistificações e essa tolerância que nós falamos hoje, né? Essa tolerância exagerada para com comunicações assim, exageradamente heterodoxas, né? Claramente falsas, né? Como se pudesse simplesmente passar batido. No 91º programa, tivemos o Marco Milani falando conceituação e aplicação da fé raciocinada. Eles nos convidam aí a algo que foi realmente exposto por Kardec como uma das características da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, em oposição à fé cega, né, das religiões
dogmáticas tradicionais, e também dessa fé emocionada de hoje em dia, né, onde as pessoas querem acreditar sem se utilizar do crivo da razão, né, apenas porque tem uma simpatia pelo médium ou pelo fulano, pelo cicrano, e levam aquilo para o terreno da emoção sem passar por uma análise mais profunda. No 92º programa, tivemos um depoimento bastante interessante, né, do Alex Souza, que trouxe para a gente, né, a experiência dele com um falso médium, né, o chamado médium do fantástico, como ficou conhecido, né, que foi pego realmente várias oportunidades, como Kardec diz, com a boca na botija, né, realmente se utilizando de artifícios que demonstraram que ele retirava as tais cartas consoladoras de informações contidas nas redes sociais e bancos de dados, né? Foi o primeiro grande caso onde isso ficou claramente constatado. E o movimento espírita abriu os braços, né, para esse indivíduo, mas pesquisadores foram atrás e conseguiram conter o avanço dele dentro do movimento espírita. Ele chegou até a ir para o exterior, fazer viagem para o exterior, representando o espiritismo, e hoje ele não se diz mais espírita, né? Porque realmente é muito espertinho, né? Digamos assim. O problema maior, Arthur, é quando as pessoas se dizem espíritas. Se elas fizerem as práticas delas lá, sem se posicionar como espírita, não tem problema nenhum, cada um cuida de si. Mas quando fala que é espírita, envolve o nome da doutrina no meio, aí a coisa é mais séria. Para a gente é mais sério, né, Paulo? Mas enganar as pessoas realmente aí independe, né, da religião. Mas, claro, para a gente, se disser espírita, aí realmente fica muito mais grave, né? Então, vamos lá. Então, interessante isso aqui, ó, foi uma live de 1h30, então dá para assistir aí rapidinho. 93, né, 93ª. Tivemos aqui o Michel Macedo falando sobre o critério espírita de análise de mensagens. Vou colocar aqui, vou avançar um pouquinho para vocês verem aí o Michel Macedo. Ele que tem um canal bastante interessante, é o Kardec Tube, né, onde ele faz lá uma série de análises, inclusive de mensagens, né, mensagens contidas em livros e etc. Né? Foi também uma live bastante interessante. Depois tivemos o nosso 94º programa sobre um tema bastante interessante também, né? As técnicas do passe com o Fernando Porto. Então foi um mini curso, né, que ele deu aqui para gente sobre as técnicas do passe, que ainda, né, Paulo, tem muita gente com dúvida, né, em relação a essas técnicas. E aí não vai ser fácil, porque tem gesto, não tem, aí a polêmica instala, né? Exato, a questão do gestual, né, na aplicação do passe, os estalados de dedos, o estalar de dedos, aquelas práticas todas que parecem não realmente fazer o menor sentido. Tivemos outro programa também, que quem não viu aí no período aí de recesso poderá ver, que foi com a participação do nosso querido aí Matheus Crepaldi, análise crítica das ideias de Emmanuel e André Luiz. Ele retirou, né, fez alguns comentários, retirou alguns trechos, né, dos escritos atribuídos a esses dois autores espirituais e à luz, né, do texto kardeciano. Ele disse que depois recebeu uma enxurrada aí de telefonemas, de mensagens, uns a favor, outros contra. Então, caracterizando bem o que é a polêmica espírita, né? Depois, o nosso programa de número 96,
com o nosso querido Paulo Neto aí, Paulo. Lançamento do seu livro, né? Chico Xavier, Uma Alma Feminina. E aí, você tem visto bastante interesse em relação a essa temática? Como é que está indo? Arthur, a resposta que eu estou tendo em relação às pessoas que leram a obra é bem positiva. Porque, graças a Deus, nós conseguimos juntar um nível de informações que não deixa dúvida nenhuma, tá? Não deixa dúvida nenhuma quanto a esse aspecto. A não ser um tal de doutor Inácio aí, que eu não sei de onde ele apareceu, que vem falar que nós estamos enganados, né? Você sabe, né? Fora isso... Aham. É isso aí. Então, recomendamos aí, ó, quem não assistiu, e também recomendamos, né, que procurem aí. Onde é que tá, onde mesmo que está disponível, Paulo? Procura na internet Ethos Editora, com TH. Editora, maravilha. Então, lá na Ethos Editora, vocês vão encontrar o livro do Paulo aí para comprar e ler e estudar. 97º programa. Todos somos médiuns, com o Otacílio Rangel, né? Um confrade já com uma longa estrada aí de espiritismo, né? Que falou sobre esse tema bastante interessante. Todos nós somos médiuns. E há indivíduos no movimento espírita que negam isso, né? Diz que nem todos são médiuns, né, Paulo? O cara não tem jeito, porque, inclusive, assim, várias passagens, principalmente na Revista Espírita e Livro dos Médiuns, vai falar que a mediunidade não é privilégio. Se não é privilégio, todo mundo tem, cara. Exato. Né? Então, o que vai variar a questão da mediunidade? O grau de sensibilidade, se a gente pode falar assim. Ou seja, você sente muito mais a presença do espírito ou o pensamento do espírito a ponto de verbalizar. E o outro sente assim, tão longe que não dá nem por fé. Acha que a ideia é até dele. Né? Agora, se médio é aquela pessoa que consegue, vamos dizer assim, no linguajar bem popular, captar o pensamento de espíritos, ok? Uhum. Se, como é dito na codificação, todos nós temos um anjo da guarda, eu lhe digo e te afirmo, somos médios, na pior das hipóteses, um espírito só, que é o nosso anjo da guarda. Exatamente. Não tem jeito. 98º programa, já lá para o meio do ano, né? Tivemos lá, novamente, o Matheus Oliveira, já em resposta aos críticos, né? Aqueles em relação à reação ao estudo que acabamos de nos referir, onde ele fez uma análise, né, de alguns ensinos encontrados nos livros de Emmanuel e André Luiz. Depois tivemos aí um pouco de história, né, Paulo? Que foi sobre a Imperatriz Teodora e a reencarnação. Então, inicialmente, voltado para aquilo que o Paulo já havia escrito sobre o assunto, né? Foi muito interessante e que pervagava pelo movimento, né, espírita uma versão completamente deturpada, né, Paulo, em relação à história. Sim, e depois desse programa eu tinha que pegar o meu texto e consertar muita coisa lá que não estava batendo, cara, porque a percepção dele foi muito interessante, né? Então coloca a Teodora como uma malvada, né, feiticeira, quando na verdade era uma outra coisa. Ela estava preocupada com a vida daquelas prostitutas lá, recolheu para dar alimentos, um modo de vida mais digno, embora umas lá não quiseram ficar nem de jeito nenhum, né? Mas de qualquer forma ela fez isso para ajudá-las. E aí surge o boato, a fake news, de que ela teria ajudado essas prostitutas, eram cerca de 500, por conta de que de castigá-las, né? De castigá-las. E aí eles começaram a falar que ela tinha matado as 500 prostitutas, que ela ia reencarnar 500 vezes, aí ela combateu a reencarnação. Ai, meu Deus. Aí, Jesus. Sem chance. Aí inventa umas histórias doidas e torcidas.
Gente, a reencarnação existe ou não existe. Você não É. precisa de provar porque fulano acreditou, deixou de... Problema dele se não acreditar. Tá na Bíblia. E que tanto faz se tal ou não tá. A reencarnação é um fato natural. Né? E para mim é muito simples. Muito simples. Se alguém conseguir me explicar os gênios sem a reencarnação, eu vou aceitar. Só isso. Eu não preciso ir muito longe. Só isso. Perfeito. E aí nós colaboramos um pouquinho, né? Fizemos também uma pesquisa para demonstrar justamente esse lado aí. E aí, no programa de número 100, né, tivemos nós, né, conversamos aqui sobre o misticismo anti-espirítico, né, onde se coloca na conta do espiritismo uma série de conceitos, de ideias, de informações que não correspondem, né, à fé raciocinada pela qual propugna o espiritismo. No programa número 101, tivemos novamente, né, o retorno deste assunto da Imperatriz Theodora com o nosso querido Adolfo Mendonça Júnior, lá do Movimento Espírita de Franca, ele que é historiador e, inclusive, incluiu, né, Paulo, num trabalho dele, informações que você tinha escrito, né? Fez referência. Eu sou citado como fonte da obra dele, de alguma coisa dele. Depois eu citei ele como fonte também, entendeu? No mesmo artigo. Acabamos que um ajudou o outro e melhorou bem o trabalho, com certeza. É verdade. E é uma história muito interessante, né? Muito interessante. No programa número 102, também outra história que andava pervagando aí, completamente distorcida, que foi a questão do Chico Xavier e o Exu do cemitério, que também, né, Paulo, eram distorções aí de causos, né, do Chico Xavier, e foi muito engraçado até, né? Ver como que vira um telefone sem fio, um ouve do outro, lê em um lugar e passa, quando vai passar, passa conforme as suas crenças, né, suas preferências e tudo mais. E o que a gente anda vendo, né, muita gente querendo fazer uma média com as religiões africanistas, né, ou até de origem são até religiões brasileiras, né, mas com influência das religiões africanas, enquanto o espiritismo não precisa disso, a gente não precisa fazer média com ninguém, a gente respeita todo mundo, né, cada um tem os seus conceitos e tudo mais, a gente não precisa estar fazendo essas importações para tentar atrair essas pessoas, né, ou posarmos de fraternos, a fraternidade não está nisso, né? Questão não, programa número 103, a interpretação deficiente. Temos aqui novamente o nosso querido Malta, né, falando sobre a interpretação deficiente do Novo Testamento no meio espírita. Malta que tem essa formação, né, em teologia, ele também é articulista da revista O Consolador, da Federação Espírita Brasileira, e é um estudo que realmente me pareceu bastante interessante. Vamos para o programa número 104, a mulher na Bíblia, né? Oriundo de uma pesquisa, oriundo esse programa da pesquisa do Paulo sobre a mulher na Bíblia. Tem também e-book, não tem, Paulo? Tem. Está lá no meu site, o e-book. Paulos Netos, como é que é? paulosnetos.net, só por assim, não precisa pôr nada dado não, que cai lá. Certo, maravilha. Né? Programa 105, onde nós falamos sobre, era uma pergunta, né? Seremos tragados pelo planeta Chupão? Então nós fizemos aí um levantamento, né, de onde que surgiu essa ideia toda de planeta Chupão, quer dizer, muito rapidamente, né, porque é uma história bem comprida, e verificamos, né, que é um bom exemplo de como a gente não pode estar aceitando essas ideias absurdas de pronto, porque a ideia que se fazia é que esse planeta Chupão ia varrer 2/3 da humanidade do mapa
até o ano até o ano 2000, e nós já estamos aí entrando em 2025, o tal do planeta Chupão não deu as caras, né? Porque a profecia era que era um planeta que ia se aproximar fisicamente da Terra e ia como que sugar, né? Por isso que é o nome Chupão, né? Chupar, sugar os espíritos para lá reencarnarem, né? Então nós contamos essa história toda e verificamos o cuidado que a gente tem que ter com essas previsões aí apocalípticas, sem fundamento nenhum, nem no espiritismo nem na ciência. Tivemos também recentemente o programa de número 106, Haveria Feto Sem Espírito, com o nosso querido Paulo Neto, né? E que realmente um estudo bastante... Até que foi rápido, né? 1h20, por uma tanta informação que tinha nisso daí, nesse tema, né? E a conclusão é que não, né, Paulo? Não há... Não. Dentro da minha concepção, não. E justamente por aquela situação. Se o perispírito é molde, então tem que ter um espírito para formar um feto humano. Se aqui que está nascendo não tem a forma humana, aí pode falar que não tem espírito também. Mas tendo a forma humana, tem que ter o perispírito. Sim. E o perispírito e o espírito são indivisíveis, né? Isso. Os dois formam um ser só. Então, onde tem um, tem o outro. Então, não tem jeito. A minha conclusão foi essa. Isso aí. E nosso penúltimo programa do ano, né? Que foi, bem recentemente, 2 semanas atrás, o que disse Kardec sobre os falsos médiuns, né? Aproveitando que já há 2 semanas estamos aí acompanhando o desenrolar dessa polêmica sobre as chamadas falsas cartas consoladoras, né? Então nós quisemos aí aproveitar para falar, né, para passar aos nossos internautas o que disse Allan Kardec sobre os falsos médiuns, demonstrando que Kardec sim tinha preocupação com isso, que não é uma coisa que se possa deixar para lá, né? E muito pelo contrário, Kardec afirmou muito claramente que esses indivíduos deviam ser alijados completamente do movimento espírita, né? E denunciados e afamados, né? Deveriam ser afamados, né? Quer dizer, realmente mostrar que são pessoas que se fazem valer do espiritismo para tirarem vantagem, né? Levarem vantagem, né? Sobre essa falsa mediunidade. Então tá aí, e esse é o nosso último programa do ano de 2024. E Paulo, suas últimas considerações, o que você achou sobre esse ano 2024? Você já tem alguma ideia para 2025 em relação a temas ou formatos, enfim? Para falar a verdade, eu não pensei no ano que vem, não. Mas espero que a gente tenha público, né, Arthur, para continuar levando esse trabalho para frente. Dentro do que a gente percebe, a resposta dele também é positiva. É óbvio que não quer dizer que um ou outro programa as pessoas não vão aceitar e está no direito delas, mas a maioria a gente tem, né, conquistado aí um bom público. E o nosso papel é tentar ajudar as pessoas a entender o espiritismo de uma forma mais simples possível, né? Eu falo assim, eu nunca me vi assim, né, como um orador, como escritor. Caraca, se eu pensasse nisso, eu passava mal, desencarnava antes da hora. Hoje aqui está falando, está escrevendo, tá, mas isso me dá prazer porque é algo que a gente pesquisou de uma forma ou outra e está passando de graça. Esse é que é o ponto para mim, né? Então, daí eu enfrentei tudo, né? O escrever e fazer palestra, e hoje eu não importa quantas pessoas tem na casa ou não, eu não estou nem aí para isso mais. Mas me dá um prazer enquanto as pessoas estiverem aí assistindo, elas vão continuar, né? E quanto a formato, eu não sei, Arthur, se a gente vai manter do jeito que está, né? Vamos tentar manter esses de 15 em 15 dias, né? Eu acho que não tem como mudar. Pedimos aos amigos aí que acompanham o nosso programa para indicar alguém, né?
para isso, a gente vai avaliar, não é porque indicou que nós vamos colocar, porque a gente tem que analisar também. Sim. Tanto os expositores quanto os temas também, né, Arthur? De repente, né? E aí a gente continuar esse trabalho aí com a ajuda de vocês. Isso aí, né? Já temos aí alguns nomes em vista, já estamos conversando, né, com alguns. Paulo também vai ter as suas ideias. Vocês também podem sugerir, né, divulgadores espíritas para nos fazerem companhia aqui no Polêmica Espírita. Então, agradecemos a todos, né, Paulo, pela audiência. Continue dando aí o like de vocês, compartilhem, porque a gente precisa disso, né, para que a gente mantenha o programa, né, no ar, né? Temos que ter público. E visto aí, vocês viram aí, né, que os temas são muito interessantes. Para quem quer se esclarecer verdadeiramente sobre o espiritismo, né, os temas estão aí, são temas muito, às vezes até complexos, profundos, né, de quem realmente deseja se esclarecer, né? E tem espaço para tudo quanto é abordagem, mas não fiquem só numa abordagem, não fiquem só na nossa, assim como não se deva ficar só em uma só abordagem, né? O espiritismo é bastante amplo e tem espaço para todo mundo e espaço para todo tipo de abordagem. Bem, então é isso, nós voltaremos então ao ar em janeiro, acredito que metade de janeiro a gente já esteja retornando, né, para darmos início à temporada, né, Paula? Tem temporada 2025 do programa Polêmica Espírita. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Tenho aí, né, Paulo, um bom Natal, feliz Ano Novo, né, boas festas, sem exageros, né, Paulo? Sem beber muito, sem comer muito, tá? Na boa, tranquilo, light, né? E aí, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí juntos, né? Nesse trabalho. Maravilha, perfeito, então. Então, pessoal, tenho aí boas festas e nos vemos em janeiro de 2025. Um forte abraço a todos, boa noite, bom descanso e até lá.